os mais claros, né? Vedação do anonimato. Então, eu protejo a liberdade de expressão, e aí, basicamente, o que quer dizer a liberdade de expressão? Eu posso falar aqui o que eu quiser, mas não quer dizer que eu não tenha consequência pela minha fala. Então, quando eu vedo anonimato, qual que é o objetivo? Se eu venho aqui e falo assim, a professora está fingindo, ela não está cozinhando aqui, ela é uma estelionatária. Bom, ela está lá nas redes, no YouTube, fazendo receitas. Se eu falar isso, eu posso prejudicá-la. Né? E aí, quando eu vedo anonimato, é para assim, pô... Se tiver alguém que dar consequência para alguém, eu sei quem que é. Sabe quem que é? Você pode se proteger. Né? Então, você pode se proteger porque você vai saber, foi o Vinícius que falou. E eu posso fazer algo contra o Vinícius. Eu posso pedir para ele pedir desculpa, para ele se retratar. Se ele me trouxer algum prejuízo, então, sei lá, porque ele falou isso nas redes sociais, eu perdi seguidores, eu perdi um contrato, você tem como reagir a isso. Né? Então, a Constituição, quando ela fala que é vedado o anonimato, é nesse sentido. Agora, é claro que não é tão simples. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu sou advogado e eu chego perante um juiz e o juiz fala assim, um assunto atual, né? Pode ser um dos seus próximos temas, né? O juiz fala assim, vou te vender uma sentença aqui, né? Um assunto bem... Tá acontecendo, né? Polêmico e tal. Porque, bom, qual que é o problema? Eu, como advogado, eu todos os dias estou perante juízes, né? Talvez não seja tão simples eu fazer uma declaração aberta falando assim, juiz fulano de tal me pediu uma propina, porque talvez eu não vou conseguir atuar, vai ter uma proteção natural que acontece em todas as profissões, né? As pessoas costumam se proteger, as pessoas não vão acreditar, também existe isso, né? A pessoa que comete crimes, ela não tem uma cara, né? Não tem um rosto. Então, às vezes, é uma pessoa ótima, de excelente convivência, mas não, o juiz fulano de tal, ele não faria isso. Um vizinho de alguém, um pai de alguém, um esposo de alguém. Um primo. Então, assim, o anonimato, ele também tem uma importância. Né? Se eu for denunciar um juiz, um promotor, um delegado, um policial, não é tão simples, né? Eu brinco com os meus alunos que até um professor, né? O professor, ele não tem muito poder, mas ele tem o poder da nota, né? Aí eu brinco com os alunos, vocês vão falar que eu fiz isso? Vocês vão ficar com medo de eu te dar uma nota baixa. Sofreu uma represália, né? Sofreu uma represália. Então, assim, a Constituição, ela fala, é vedado anonimato, mas interpretando isso, o STF, as cortes, elas falam assim, bom, não é tão assim. Por exemplo, se for uma denúncia anônima, a gente não pode pegar a denúncia anônima e considerar como se ela fosse verdadeira, porque pode ser uma forma de perseguir alguém, ou para atualizar o termo, cancelar alguém, ou fazer algo, mas ao mesmo tempo, isso também tem que ser válido, porque é importante que as pessoas fiscalizem o Estado, fiscalizem as atuações. Então, o Código de Processo, o Código Penal, eles vão admitir, por exemplo, uma denúncia anônima, mas vão falar assim, tem que ter um cuidado. Eu não posso instaurar um inquérito, tem que fazer uma investigação prévia para ver se aquilo tem sentido. Então, em resumo, o primeiro limite, que é a vedação do anonimato, ela não quer dizer necessariamente que não pode ter nenhuma expressão em que o sujeito se torne anônimo, ele não fale nada. Mas a gente vai ter que analisar caso a caso. E aí a dificuldade para entender a liberdade de expressão. Todo direito fundamental, eu comecei com um conceito, mas o conceito não resolve o problema. Né? Porque eu tenho que analisar ele dentro de um contexto. Então, assim, para resumir, falei que você não cozinha direito, né? Se eu fizesse isso de forma anônima, eu estou atingindo uma pessoa, isso não é possível, né? Para quem for muito antigo aí e estiver assistindo o vídeo, que não é o meu caso, me falaram, o Orkut, por exemplo, antigamente, ele tinha uma mensagem anônima e eles tiraram, porque as pessoas começaram a ofender as outras, falaram... Eu não lembro disso não, eu sou da época do Orkut. Me contaram, eu também não lembro. Você podia mandar mensagens anônimas. Não lembro desse detalhe. Quem é do Instagram não viu, porque o Instagram não surgiu com essa possibilidade. Ele não tem essa. Mas assim, se eu for denunciar, por exemplo, um caso de corrupção no judiciário, corrupção policial, eu vou poder falar isso de forma anônima. Né? Desde que eu não fale, foi o Vinícius que foi o corrupto. Porque isso vai permitir uma investigação. Então, a dificuldade prática de explicar esses textos, esses conceitos, é porque a resposta não vai ser a mesma, a depender do caso. Eu vou ter que analisar o caso. Mas, bom, o primeiro limite seria a vedação anonimato.